Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI, trazido a vocês por networkingnow.com, que é o site líder na internet para baixar materiais sobre network. Meu nome é Priscila Rice e venho até vocês do Live Work Recording em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan, como você está? Estou indo muito bem, Priscila. Esta semana estou em New Hampshire e Maine, visitando grupos do BNI e fazendo apresentações. Existem alguns grupos excelentes aqui e estou muito satisfeito por estar aqui. Legal, bem. E o que você tem para compartilhar conosco? Hoje tenho um tema sobre o qual escrevi um pouco, é chamado A Força da Âncora. Neste verão, eu e minha família fizemos um passeio de vários dias em um pequeno navio pela Grande Barreira de Corais. Na primeira noite, notamos que a âncora usada para fixar o navio no meio do mar de corais era muito pequena comparada ao tamanho do navio. Era um navio de tamanho considerável para aquela âncora pequena. Na segunda noite estávamos ancorados na Ilha Hope, na Grande Barreira de Corais, e alguns ventos muito fortes sopraram. Então o capitão ligou os motores e ele deu uma ré no navio, soltando mais a corrente até a âncora. Eu estava muito curioso, talvez um pouco preocupado também, então perguntei a ele: como é possível que uma âncora tão pequena mantenha o navio no lugar quando o vento sopra forte contra ele com tanta força? E ele disse: é a corrente que segura o navio, não a âncora. Após o lançamento da âncora, o capitão olha para o imediato que sinaliza da proa em que direção a corrente está posicionada no fundo do mar. O capitão então manobra para a posição correta e solta a quantidade necessária de corrente para segurar o navio em um determinado local e em determinado momento. Naquela noite, os ventos fortes e cada vez mais fortes, ele reconheceu que precisava soltar mais corrente e comecei a ver como esta dinâmica era realmente relevante para o BNI. A nossa âncora é o sistema, o processo de fazer negócios à maneira do BNI. Mas não é o sistema ou o processo que tem força alguma, ou não tem força total. Claramente, é um processo poderoso. É o comprimento da corrente que mantém o grupo ou o navio, da metáfora, no lugar. É o que faz com que tudo se encaixe. Se você der uma olhada em seu grupo, membros que estão ouvindo este podcast, pensem nos vínculos ou relacionamentos que vocês formaram com os membros individualmente no seu grupo. Quantos elos tem a sua corrente? Você tem relacionamentos fortes com todos os outros membros do grupo ou está intimamente ligado a alguns, mas desconectado e desapegado de outros do seu grupo por qualquer motivo? Como você pode liberar mais correntes em tempos em que os ventos econômicos se fortaleceram contra o nosso negócio? Afirmo que é hora de levar a sério o desenvolvimento de relacionamentos fortes com cada um dos membros do seu grupo, mesmo aqueles com quem você acha que não tem contato e que administram um negócio que não seja exatamente simbiótico com o seu. Falamos sobre formar power teams com empresas intimamente relacionadas à sua, mas o que você faz com os membros cujos negócios estão normalmente fora de sincronia com os seus, ou com os membros que parecem incapazes de fornecer referências de qualidade para você? Você já fez reuniões 1 a 1 com esses membros? Passar um tempo conversando individualmente com cada membro do seu grupo ajuda você a desenvolver uma corrente mais longa e mais forte. Cada pessoa do seu grupo é um dos elos que alonga e fortalece essa corrente. A sabedoria de estar e estabelecer uma corrente mais longa para fortalecer a capacidade da âncora de se manter forte é crítica para o sucesso do seu grupo. Outro aspecto desse processo de ancoragem é observar o imediato. Achei isso muito interessante. O imediato é o seu diretor do BNI. Ele é treinado e qualificado para sinalizar ao seu grupo a direção em que a corrente está indo, à medida que a dinâmica do seu grupo muda. Isso é muito importante. O imediato sinaliza para qual direção ela muda para o capitão, e sem ele o capitão teria muito mais dificuldade. Esse é um diretor do BNI, eles podem sinalizar
a direção do seu grupo e ajudá-lo se você seguir o conselho deles. O presidente do grupo é basicamente o capitão do grupo, que é o navio nessa metáfora. Ele ou ela observa o diretor em busca de orientação e de quais ajustes fazer para garantir que o grupo esteja apontado na direção certa. Em certo ponto do processo de ancoragem, você vê que o imediato literalmente mergulhou na água. Uau! Para soltar a corrente onde ela estava, onde havia ficado presa em alguma formação de coral. Seu diretor se preocupa com seu grupo. À medida que viajamos ao redor do mundo, reunindo-nos com diretores do BNI e conduzindo treinamentos e conferências, estamos ambos satisfeitos em ver a dedicação de nossos diretores do BNI e de nossos presidentes, pessoas da equipe de liderança e membros dos grupos. E encorajamos os membros do grupo a observar especialmente o presidente do grupo e não tirar os olhos do diretor, enquanto ele ou ela sinaliza quais ajustes precisam ser feitos para que o sistema funcione bem para o seu grupo BNI. Adoro essa metáfora, Priscila, e gostaria de compartilhá-la com os membros do BNI hoje. É interessante, especialmente a ideia de que a corrente e não âncora é a parte mais importante. É contraintuitivo, né? Eu não tinha nenhuma ideia. Acho que quando os ventos realmente aumentam e quando eles precisam colocar mais corrente, porque quando eu estava no navio na primeira noite, não havia muito vento e não era grande coisa. À medida que os ventos realmente sopravam, eles colocaram mais corrente e disseram que foi feito assim porque realmente ajuda a segurar o barco preso ao fundo. Estava ouvindo isso e pensando no BNI e juntei essas duas coisas. Conversei sobre isso com minha esposa Beth, que me ajudou com esta visualização. Acho que é muito relevante para o BNI e adoraria que os coordenadores de educação compartilhassem isso nas reuniões do BNI. Só quero fazer mais um comentário em termos de grupo em si. Se você está em um grupo há algum tempo, como eu, e desenvolve um certo número de relacionamentos com pessoas, então os renova fazendo reunião a de uma maneira renovadora, assim, ou com mais frequência do que teria pensado em fazê-las. Acho que você se coloca em desvantagem. Com certeza. Acho que você provavelmente deveria conversar individualmente com essas pessoas. Certamente com todas as pessoas novas e com todas as pessoas com quem deseja manter um relacionamento forte, pelo menos uma vez por ano. A maioria das pessoas diz, bem, não é tanto assim, mas se você tem um grupo de 30 membros, o que pode significar muitas reuniões um a um. E estou dizendo que isso é o mínimo e não o máximo. Isso é o mínimo. Você tem que se encontrar com essas pessoas se quiser criar esses relacionamentos e se quiser manter esses relacionamentos com elas. Sim. Pelo menos uma vez por ano, com as reuniões de um a um. Você acha que uma festa conta? Não acho que seja um bom um a um. Mas essa é uma boa maneira de manter contato com as pessoas, com certeza. Certo, ótimo. Você teria mais alguma coisa que gostaria de compartilhar? Não, isso é tudo por hoje. E eu adoraria que vocês que ouviram esse podcast deixassem uma mensagem, um recado do que acharam. Principalmente se você levar isso ao seu grupo. Eu adoraria ouvir o que o seu grupo achou. Obrigado, Priscila. De volta com você. Ótimo, obrigada, Dr. Meisner. Bem, eu só quero lembrar aos ouvintes que este podcast foi trazido a vocês por networkingnow.com, que é o site líder na internet para downloads em networking. Muito obrigada pela atenção. Aqui é a Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!